Mais destaques você conferindo. O governo do estado lança também a campanha para a prevenção à gravidez precoce. Atenção, confirmando de novo, Brasil confirma terceiro caso do coronavírus, um colombiano de 46 anos que mora em São Paulo e que esteve na Espanha, Áustria e Alemanha. E o quarto caso poderá ser uma adolescente de 13 anos de idade. Congresso, vetos de Bolsonaro são mantidos. Regina Duarte, depois de 50 anos de Globo, entra na área política. É a nova secretária nacional da Cultura. A posse foi nesta quarta-feira. Supremo Tribunal Federal rejeita a tese que facilitaria criar o partido Aliança. E atenção, você se utiliza muito da tecnologia, dos aplicativos. Cuidado com o orçamento, a começar pela área da alimentação. Confira. O Ivan é desenvolvedor de software e 4 vezes na semana pede comida pelo aplicativo. Esse esquema de cupons que esses aplicativos eles fornecem acaba ficando mais barato do que comer na rua, né? De 3 a 4 vezes por semana, o Matheus usa um aplicativo de transporte para se locomover de casa para o trabalho. Por mês, ele gasta cerca de R$200. É bem mais cômodo, então acaba valendo a pena, principalmente se você está em 2 pessoas. Um levantamento feito pelo aplicativo de gestão financeira Guia Bolso, com 203 mil usuários da plataforma, revelou o quanto cada um deles gasta com aplicativos. O gasto com aplicativos de transporte em janeiro ficou em torno de R$135. Em um ano, o valor médio desembolsado ficou em mais de R$1.600. Com aplicativos de alimentação em janeiro, cada pessoa gastou em média R$105. Nos últimos 12 meses, cada um desembolsou cerca de R$1.200. Já com os aplicativos de streaming de vídeo, o gasto em janeiro foi de R$37. A média anual foi de R$424. A quantidade de gente que passou a utilizar aplicativos de pedir refeição praticamente dobrou de um ano para o outro. E o outro que chamou a atenção em quantidade, existe mais pessoas utilizando aplicativos de streaming do que esses próprios aplicativos de pedir refeição. A pesquisa ainda analisou as pessoas que tiveram despesas nas 4 categorias de aplicativos no mesmo mês e ao mesmo tempo. Em janeiro, essas pessoas gastaram em média R$435. A soma de todos os desembolsos nos últimos 12 meses foi de mais de R$5.000. O valor médio gasto em um ano é quase 5 vezes maior do que o salário mínimo. Se você não prestar atenção, você chega no final do mês com um buraco de R$1.000, R$1.500. Você deve fazer controle. E o controle não é para você falar, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer aquilo. É para você ter a informação e você conseguir tomar as decisões baseadas em dados reais da sua vida. Rino, o controle é o planejamento, é isso? Perfeitamente, José Henrique. Me estranha, saindo às vezes para o comércio ou indo para um restaurante ou fazendo alguma compra, o pessoal paga, normalmente é crédito no cartão, a grande maioria. Eu sou meio curioso para isso. O senhor quer a sua via? Não, não preciso. Quer dizer, aí começa o seu descontrole. Não, eu preciso da minha via para lembrar em casa de eu chegar e abater aquilo do meu saldo que eu tenho disponível para aquele mês. Se eu perco esse controle, tanto no débito quanto no crédito, eu vou estar estourado no final do mês. E hoje, com essa legislação aí do cadastro positivo, você devendo para alguém, se você na hora que precisar de fato de um empréstimo para alguma emergência, você terá taxas de juros cada vez maior. Então não custa nada você perder pelo menos 5 minutos todos os dias ao chegar em casa para lançar tudo que você gastou e retirar isso do seu saldo. Não se esqueça do seguinte, quem tem cheque especial, o valor do cheque especial não faz parte do seu salário. Se você considerar dessa forma, você vai entrar numa dívida que é uma bola de neve que você não conseguirá sair, ocasionando sérios problemas para você e para a família. Bem, só para a gente concluir sua participação aqui, Rino. Sua opinião, microempreendedor individual, é uma boa ou não? Zé Henrique, eu acho ótimo, porque além dele contribuir
para que ele possa ter os benefícios do INSS, para que ele possa ter a sua aposentadoria, ele pode ter o seu talão de nota fiscal e, com isso, está oferecendo os seus serviços para multinacionais, para as empresas públicas, enfim, para todo tipo de empresa. E ele só precisa cuidar do seu recebimento mensal para que ele deixe de ser um microempreendedor individual. Foi uma sacada muito boa que beneficia muita gente. Eu só não posso esquecer que eu tenho que recolher todo mês, se não me falha a memória, 50 ou 52 reais todo mês, que já está embutido todos os impostos, ao INSS, as partes da sua aposentadoria. É uma segurança muito grande, Zé Henrique. Muito bem. Obrigado, Rino, pela participação. Já que o assunto é microempreendedor individual, vamos até Brasília. Orientações para você se tornar um. Acompanhe a entrevista. Estamos no estúdio com Antônia Martins, secretária adjunta da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da Economia. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Antônia, o MEI é um dos maiores programas de inclusão social do nosso país? Isso. Hoje, na última extração que a gente fez no Ministério, foram 9.600.000 microempreendedores individuais que estão cadastrados nesse programa. E um fato curioso é que desde o ano passado houve um decreto do presidente liberando os motoristas de aplicativo ou não. E em um ano foram 45.000 motoristas inscritos no programa do MEI. Nossa, que maravilha, né? Olha só. E por que surgiu essa necessidade de ter microempreendedores? O MEI, ele surgiu para formalizar aqueles trabalhadores que estavam quase que invisíveis ali aos olhos do Estado. Né? Então, o MEI ele é um modelo de empresa, né? Então, ele é um programa que garante que essas pessoas tenham um tratamento diferenciado frente ao pagamento de tributos na Receita Federal. Então, é um programa que simplifica esse pagamento de tributos e ajuda as pessoas a se formalizarem. Por isso é importante sair da informalidade, né? Exato, exato. Essa categoria ela foi criada justamente como você está colocando aqui, há quanto tempo? O MEI existe há 11 anos. Ele foi uma lei aprovada em 2008 e começou a valer em 2009. E quais são os órgãos responsáveis por cuidar desses microempreendedores? Hoje, principalmente, você tem o Conselho Gestor do Simples Nacional, que é quem determina que atividades podem estar cadastradas no MEI ou não. Você tem o SEBRAE, que está olhando muito para a capacitação desses microempreendedores. E você tem a Subsecretaria de Micro e Pequena Empresa, que fica abaixo da Secretaria de Indústria e Comércio. Então, também são é o órgão do Executivo responsável por olhar os microempreendedores individuais. Tudo no Ministério da Economia. Isso, dentro do Ministério da Economia. Você falou aqui que são cerca de 9 milhões, né, no nosso país. Isso. Eles movimentam quanto da nossa economia? Qual a importância de ter um microempreendedor numa nação? Então, uma coisa que eu sempre falo em todos os eventos que eu participo é o seguinte: 98,5% de todos os CNPJs no Brasil são de MEIs, micro e pequenas empresas. Então, são eles os verdadeiros heróis, né? São eles que movimentam a economia. E a gente, no governo federal, a gente tem que trabalhar para simplificar a vida deles e trazer eles para perto, para formalização, para que ele possa se capacitar, para que ele possa ter acesso a crédito, para que ele possa estar inserido numa cadeia de valor, que antes, quando ele estava informal, ele não estaria inserido nessa cadeia. Bom, a nossa primeira participação foi do Aurélio Prado, de Guará, Distrito Federal. O SEBRAE tem novidades para o MEI este ano? Olha, dentro da Subsecretaria de Micro e Pequena Empresa e em parceria com o SEBRAE, a gente está trabalhando no projeto que é o CredMEI. Dentro do portal do empreendedor, o MEI tem uma série de serviços. Um dos serviços que a gente quer ofertar, então, é o CredMEI. É como se ele fosse um Tinder do crédito. Então, os bancos podem ofertar suas linhas de crédito, a gente junta toda a documentação do MEI, envia para os bancos e eles já dão uma resposta se o seu crédito foi aceito ou não. Então, hoje, são 30 instituições cadastradas já, e a gente está expandindo bastante essa lista de instituições cadastradas, atuando em 20 estados.
A ideia é que a gente traga para os 27 estados até o meio do ano e a gente amplie para mais de 150 instituições. Né? Então, é um projeto piloto que foi muito bem sucedido e que a gente está agora em expansão. E a gente acredita que o crédito, o microcrédito, é uma das principais coisas que falta, né? Aquele pontapé inicial para que o empreendedor possa se desenvolver, comprar seu insumo, abrir uma nova loja. Então, a gente acredita muito que o CredMei pode ter esse potencial de ajudar o microempreendedor individual. Então, vamos para o X da questão. Como ser um MEI, né? O que é necessário? Quais são os critérios para ser um? Vamos mostrar aqui na tela justamente quais são essas necessidades, qualificações que ele precisa. Vamos lá, tem a questão salarial, né? Tem a questão também de pode até ter um empregado e não pode estar vinculado a outra empresa. Exato. E tem uma coisa importante também, tem uma lista das atividades que podem ser incluídas no MEI. Legal. São 468 atividades. Né? E essa lista está disponível no portal do empreendedor. Né? Agora, na parte mais técnica, é o anexo 11 da resolução 140 do Conselho Gestor do Simples Nacional. Então, é esse conselho que decide quem entra e quem sai dessa lista das atividades permitidas pelo MEI. Voltando na questão até salarial, ele pode até ganhar pouquinho, né? Ou até 6 mil ou menos, isso significa. Exatamente. Tem um piso também de mínimo que ele tem que ganhar? Não. Não Esse é o existe máximo, mínimo, né? esse é o máximo. Tá. E aí a questão também do empregado. Tem como estipular o salário desse empregado? Tem regras? Tem. Esse empregado do MEI, ele pode ganhar no máximo até um salário mínimo. Então, esse é o teto. Né? E esse faturamento é importante dizer que ele é autodeclarado. Tá. Então, essa é uma das obrigações do MEI, que a gente pode, inclusive, falar mais para frente, mas uma delas é você fazer a declaração anual no site do Portal do Empreendedor ou pelo aplicativo do MEI. Tá. Então, você faz essa declaração de faturamento anual. Né? E você diz se você atingiu esse teto ou não. Então, o MEI, ele seria uma pessoa jurídica? O MEI é uma pessoa jurídica, ele tem direito a CNPJ, ele pode emitir nota fiscal eletrônica, ele pode ter acesso a crédito nos bancos como uma pessoa jurídica, então ele tem todos os benefícios de uma empresa. E você colocou aqui, são várias atividades, né? Ele pode ter mais de uma, por exemplo, atividades secundárias? Ele pode ter até 15 atividades. Olha, bastante, então, né? Além da atividade principal. A questão que pode diferenciar é no pagamento do tributo. Tá. Então, o que é importante? O pagamento do tributo ele é 5% do salário mínimo estipulado no ano. O salário mínimo vigente hoje é de R$ 1.045. Então, 5% disso dá aproximadamente R$ 52. Você acresce isso R$1 se você está numa atividade de comércio ou indústria, você paga o ICMS. Se você está em serviço, você paga R$ 5, o ISS municipal. Se nas 15 atividades que você listou do MEI, você tem as duas, você paga R$ 5 de serviço, mais R$1 do ICMS. Então, você paga R$ 6. É a única diferença. Então, assim, a categoria não necessariamente, essas secundárias precisam serem semelhantes àquela principal dele. Não necessariamente. Não precisa, desde que, assim, está setorizado, né? Comércio, serviço, então vai pagar de acordo com o setor, seria isso. E é importante também, a título até de curiosidade, quais são as top 10 categorias, né? Isso, então, a primeira delas é a parte de beleza, então barbeiro, cabeleireiro, manicure, pedicure. Você tem pedreiro, empreiteiros em geral, eletricista, o pessoal que faz marmita, que faz doces, cozinheiros. Então, essas são as principais atividades do MEI. Se eu não me engano, na parte de beleza, de barbeiros e cabeleireiros, são mais de 700 mil MEIs inscritos sobre essa atividade. E se, por exemplo, a pessoa não encontrou atividade ali, ela pode sugerir acrescentar a atividade na lista? Ela pode até entrar em contato com a gente, mas quem toma a decisão das atividades que estão incluídas é o Conselho Gestor. E o Conselho Gestor hoje não está na competência da Subsecretaria de Micro e Pequena Empresa, nem do SEBRAE. Tá. Então, existe até um projeto de lei sendo discutido no Senado, querendo incluir essa Subsecretaria de Micro e Pequena Empresa nesse Conselho Gestor. Mas ainda é uma coisa a ser discutida. Tá. Hoje, quem cuida desse conselho, então, é basicamente a Receita. Você falou aqui, não dá para listar todas as atividades, que são muitas, mas existem aquelas que a gente pode considerar proibidas para um MEI?
Existem algumas que estão fora, então, por exemplo, quando você pega a questão de produção de armamentos, então são algumas coisas que não fazem sentido tá no meio. A atividade não faz sentido, são empresas maiores, então essas empresas estão descadastradas. Mas a gente sempre trabalha para a inclusão, porque como é um processo de inclusão, de formalização, quanto mais atividades o MEI contemplar, melhor para o cidadão. Com certeza. E quem não pode de jeito nenhum ser um microempreendedor? Então, quem não tiver dentro das categorias listadas ali, quem faturar mais de 80 mil, quem for sócio, administrador ou titular de outra empresa, quem for servidor público não pode ter MEI, né? E se ele for estadual e municipal, você deve olhar as regras do município ou do estado, mas o servidor público federal não pode ser MEI. Fora isso, qualquer pessoa que queira empreender, que queira começar o seu negócio, entra no portal do empreendedor e se inscreve nas 468 atividades listadas. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.